Olá, meu nome é Daniela Aragão e hoje eu vou conversar com você como eu consigo ter mais gratidão diante da vida. Se você não me conhece, moro aqui em Portugal há 5 anos e espero que ajude vocês com esse vídeo. Bora lá? Quem nunca contou algum sonho, algum desejo que queria muito realizar? Um sonho, qualquer coisa, um desejo, um, um objetivo de vida, um sonho mesmo, que muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e fala, parece que é tão distante aquilo. Pois é. Quem nunca contou para alguém e esse alguém de repente joga terra, diz isso é impossível, isso não é para você, ou não vai dar certo, ai, demora muito. Pois é. É a respeito disso que eu quero falar com você hoje. Quando eu quis abrir o meu canal no YouTube, não era para falar mais de Portugal, porque eu penso que já tem muita informação sobre Portugal aqui na internet, aqui no YouTube. E na verdade o meu intuito de abrir o canal era para ajudar de alguma forma a experiência que eu tive, a experiência que eu tô tendo, na verdade aqui em Portugal. Lógico, muitas pessoas que falam que veem, né, vídeo de Portugal, querem ver as paisagens, saber como funciona e tudo. Mas o intuito principal desse canal era realmente trazer um olhar da perspectiva da vivência, né? O que muda internamente. Já que eu estou fazendo curso de psicologia aqui, eu já moro aqui em Portugal há 5 anos e sempre tive, né? Às vezes vem aquele insight de eu vou compartilhar isso é muito interessante. E na verdade esse é o intuito do canal, trazer as minhas vivências e experiências. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma questão que hoje me bateu muito forte, né? A minha filha mais velha me mandou uma foto da casa que a gente morava no Brasil há 10 anos atrás. E quando eu olho para aquela foto daquela casa, se eu puder eu vou colocar aqui para vocês verem. Quando eu olho para essa foto, eu passo um filme na minha cabeça, né? Passa os dias que eu saía na minha moto, na minha bis, indo estudar na biblioteca, indo trabalhar, e aquele estresse de ter que trabalhar e ter que estudar e ter que sustentar a família, aquele piloto automático que a gente vive em busca de dinheiro, né? De manter a família por questões financeiras. Talvez alguém esteja passando por isso, talvez não, talvez alguém venha no meu, né, venha assistir os vídeos mais para ver coisas de Portugal. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje era justamente o olhar da perspectiva da gratidão em nossa vida. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, muitas mesmo. E quando eu paro e eu olho para trás, todo o esforço que eu fiz para estudar, para trabalhar, para sempre dar o melhor para as minhas filhas, eu e meu marido, a gente sempre prezou muito pelo estudo de qualidade para elas. E eu confesso para você que ali, quando a gente está na vivência da peleja, né? Na vivência ali da dificuldade, da escassez do dinheiro. Não que eu já sou rica, gente, pelo amor de Deus, ainda não. Não que eu já seja rica, mas quando eu paro e penso nessa época, tudo que eu queria ali era conforto para mim, conforto para minha família, conforto para o meu marido, conforto para as minhas filhas, né? E a gente vive ansiando por isso, ansiando em busca desse conforto. E veio um sentimento quando eu olhei para essa foto. Eu estava ali fora no quintal da casa que eu moro hoje, aqui em Portugal. Eu olhei para a casa que eu moro hoje. A casa não é minha, a casa é arrendada. Aqui em Portugal a gente fala arrendamento, né? Não é aluguel. Pronto, a casa é alugada.
E eu olhei hoje, me subiu veio de súbito um sentimento de tanta gratidão, mas o sentimento de tanta gratidão, eu vou explicar. De gratidão por tudo, assim, eu olhei, eu de repente estava sentada lá no quintal, eram as 9 horas da manhã, e veio um súbito, assim, passou um filme na minha cabeça, poxa, eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho que tá dando certo. É porque justamente quando a gente está naquela luta, naquela peleja, a gente não consegue perceber que é Deus que tá ali te preparando, é Deus que tá ali te moldando para você conseguir, para você chegar no caminho que Ele preparou para você, né? E muitas vezes vocês me dizem, mas poxa, Daniela, eu tô aqui nessa situação, sabe? O que eu mais quero agora é dinheiro para pagar minhas contas, eu sei de tudo isso, porque eu passei por isso, né? Você ter ali, ganhar o básico para você sobreviver, para você comer, para você conseguir chegar até o final do mês, eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui, não que eu vou fazer um vídeo porque agora eu sou rica, porque agora eu moro na Europa, não tem nada a ver com isso, O que tem a ver, o que eu quero falar para você é do sentimento de gratidão que você realmente deve ter pelo caminho que você está percorrendo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é pelo caminho que você está percorrendo, que muitas vezes não está sendo fácil, mas que é uma forma de que Deus está preparando tudo para você. Tudo que é para vir para você. Entretanto, isso nos faz muitas vezes pensar, então eu vou só trabalhar e vou esperar que Deus apareça, então, que cumpra, né, o que Ele tem para mim. Mas não é nesse sentido. É no sentido de que para você realmente ter gratidão pelo momento presente que está passando, mesmo que seja dificuldade, mesmo que seja qualquer coisa. É você agarrar esse momento, olhar para ele com gratidão e saber que é necessário esse processo, é necessário esse caminho para que você se torne a pessoa que você tanto almeja ser, para que você tenha o que você tanto almeja ter. Né? Falando assim, até parece que eu ganhei milhões, mudei, atravessei o oceano e pá, tudo aconteceu na minha vida. Não, quem me conhece sabe a minha trajetória, sabe da minha história, mas eu sei que vocês que estão aqui, muita gente não me conhece. Então, quando me vê hoje, né, eu falando assim, fala, nossa, né, ela tá na Europa, ela tá em Portugal, para ela é fácil falar. Não, para mim hoje é fácil falar, porque hoje eu consigo ter esse olhar de gratidão por tudo que aconteceu. Entende? Mas a mensagem realmente que eu quero passar para vocês aqui, além do sentimento de gratidão que a gente deve ter pelo processo que a gente está passando, mesmo que seja difícil, mesmo que seja custoso, mesmo que nós estejamos sofrendo, alertar para que você desperte no sentido de que Deus põe uma coisa na sua cabeça. Muitas vezes a gente tem sonhos, pensamentos de que queria almejar alguma coisa, queria, né, conseguir comprar alguma coisa ou simplesmente ter paz, ter uma vida tranquila, né? E nas circunstâncias da nossa vida, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar, né? Não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar esse horizonte, né? Esse estado de vida que a gente tanto almeja.
Mas o que eu quero dizer para você aqui, que foi o sentimento que trouxe, desde ontem, na verdade, eu estava sentindo isso, mas hoje eu senti muito mais hoje pela manhã. Eu tenho o meu ritual de manhã, sempre que eu consigo fazer, eu faço. E hoje eu sentei lá no quintal lá fora e eu pensei eu tive o seguinte pensamento. Eu falei assim, nossa, Deus é tão maravilhoso e tão de uma sabedoria tão imensa que Deus conhece a gente mais do que nós mesmos. Em que sentido? Quando eu estava aí nessa casa, eu tinha, lógico, o meu desejo de ter um carro bom, o meu desejo de simplesmente morar numa casa confortável para as minhas filhas, para o meu marido, para mim, né? Era só, sabe, eu não tinha não almejava, a minha mente estava tão focada ali nas dificuldades que a gente estava passando, mas não era nada assim além, né? É como se eu não me permitisse sonhar pelas circunstâncias que eu estava vivendo. Era como se eu não merecesse sonhar. Mas o desejo, eu tinha os meus desejos internos, né? E quando eu digo que Deus conhece a gente mais do que nós mesmos, é nesse sentido. Que quando eu paro e vejo essa foto, eu digo, meu Deus, hoje eu tenho tudo que naquela época de dificuldade, de escassez, tudo que naquela época eu sonhava, que era morar numa casa confortável, que era ter o meu carro confortável, que era poder estar estudando, né? Eu acordei para estudar já tarde, né? Já aos 24 anos. Eu digo muito tarde. Poderia ter feito isso? Bem, poderia, mas aí é outra história. Hoje eu faço o curso que eu sempre sonhei fazer numa faculdade aqui em Portugal. Então, quando eu digo que Deus nos conhece mais do que nós mesmos, é no sentido que você tem os seus sonhos mais secretos do fundo do seu coração, mas que pelas circunstâncias da vida que você está vivendo, pelas dificuldades que você não consegue, é como se você não merecesse sonhar. Entende o que eu estou falando? Mas que chegará um dia, escuta o que eu estou falando, chegará um dia que você vai chegar lá onde você quer chegar e de repente você vai despertar e olhar e falar assim, nossa, nem eu lembrava que eu tinha esse sonho. Percebe? Nem eu lembrava que eu tinha esse desejo ainda. E tá aqui, tá se realizando. Quando você desperta para isso, quando você desperta para esse olhar de gratidão, porque muita gente vai dizer assim, para você é fácil, né? Como eu já falei, mas quem me conhece sabe da minha história. Quem me conhece sabe da minha história. Se eu liguei a câmera agora e quis gravar esse vídeo, é para te trazer Se eu fizer você despertar para abraçar o momento presente e entender que não é definitivo, que isso não vai ser para sempre, de você parar e falar assim, eu sempre quis isso, eu sempre sonhei isso, mas as minhas circunstâncias agora não me permitem, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que um dia eu vou conseguir. Mesmo que esse dia pareça distante, mesmo que esse dia pareça longe demais e fora da sua realidade. Eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você quer, se simplesmente é o que eu sonhava naquela época, que era simplesmente ter um conforto, poder chegar em casa com conforto e ficar em paz, eu não sei. Mas o que eu quero trazer para você hoje é esse sentimento de despertar, de gratidão para o momento presente e que nada é eterno, nada
nada é permanente e vai ficar assim e será assim. Nada. E que tudo é um processo. Tudo é um processo. É como quando eu vi essa foto, eu lembrei da minha personalidade como eu era. Eu lembrei das coisas que eu fazia, de como eu agia, dos meus pensamentos. Era como se quando eu vi essa foto dessa casa, era como se eu olhasse para aquela casa e visse uma outra Daniela morando ali naquela casa, muito diferente do que eu sou hoje. Tanto em ações, quanto em crenças, quanto em pensamentos, quanto em tudo. Para você, só um exemplo, para você ter uma ideia, a minha crença de escassez era tão grande que tudo, o meu vocabulário, toda vez que eu saía com as minhas filhas, que elas pediam algo, que ali o dinheiro que entrava era contado, era tudo, né? Tudo, não, isso é para escola, isso é para isso. E a minha mente de escassez, a crença de escassez era tão enraizada que o meu vocabulário era, toda vez que elas pediam algo, eu dizia, não tenho dinheiro. Isso não é pra gente. Não, percebe? E como que hoje eu olhando, né, para isso, eu falo, graças a Deus, isso eu vou falar para você, eu não vou dizer que eu tirei 100%, né, de todas as crenças limitantes que a gente carrega. Eu tenho 44 anos, então são muitas crenças que devem ser retiradas, né, do meu corpo físico, do meu corpo energético, do meu ser, da minha aura, de tudo. São muitas crenças, mas que quando eu me olho hoje no espelho e subitamente vem o sentimento de gratidão, é justamente esse despertar que eu sinto que eu tô tendo, no sentido de poxa, que bom que agora eu tô entendendo como funciona, né? Que bom que agora eu tô conseguindo despertar para coisas que eu jamais tinha noção naquela época que eu vivia. E a vida é assim, né, gente? Você nunca é igual. Hoje eu não sou igual a ontem, né? Ainda mais de 10 anos atrás, lógico. Mas para quem realmente tá passando por alguma dificuldade, por dificuldade mesmo, né? De, poxa, eu tô aqui, parece assim que a gente patina, né? E não sai do lugar, tá patinando e não sai do lugar, e as coisas não acontecem, e é sempre aquela luta, aquela coisa devagar, aquela coisa, e você não vê resultado, e as coisas demoram demais. Se eu pudesse dizer algo para você sobre isso, eu diria que aproveite o momento presente, aproveite para entender o seu processo, para entender que você tem muita coisa, muita crença que tem que ser retirada de você, do seu ser mesmo, né? Das suas crenças, do seu inconsciente. Você pensa uma vida, não sei quem está me assistindo, se tem 20, 15, 40, 30 anos, você pensa uma vida inteira, né? O sistema, a sociedade, os seus pais, o círculo familiar que você vive, você pensa uma vida inteira, as pessoas colocando opiniões e crenças, né, dentro do seu subconsciente, e aquilo ali vai moldando quem a gente é, né? Porque todas as pessoas que você conversa, todas as pessoas que você convive, o seu círculo de amigos, o seu círculo do trabalho, tudo molda, tudo coopera para criar a pessoa que você é. E não adianta vir dizer que não, que hoje cada vez mais hoje eu tenho certeza que é. Né? Nós somos influenciados pelo meio.
é o meio, nós somos influenciados pelo meio que a gente vive, pelo meio que a gente frequenta e pelas conversas que a gente tem com amigos, com pessoas do trabalho, entende? Então, esse foi um start que eu tive agora, né? Eu falei, vou pegar porque assim, eu decidi abrir esse canal no sentido de falar de insights mesmo, dos sentimentos que eu tô tendo aqui desde quando cheguei. Eu teria muitos outros assuntos para falar, para compartilhar com vocês, porque se alguém não viu o vídeo, eu vou colocar aqui no card, se alguém não viu o vídeo meu que eu falo, que eu conto sobre a minha depressão, dá uma passadinha lá, olha o vídeo, pode ser que ajude alguém. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui. Então veja o vídeo, se você não viu, veja o vídeo. E aquele estado depressivo que eu tava, além, lógico, a depressão tem vários fatores que influenciam, mas grande parte, sem querer, eu não julgo ninguém, eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a depressão, porque quando eu saí dela, parece que eu saí uma outra pessoa, parece que nasceu, é como se eu tivesse nascido de novo, só que com as experiências que eu já tinha vivido, entende? É como se fosse outra pessoa. Então, quando eu tava ali naquele processo depressivo, eu procurava, porque eu queria muito sair da depressão, então eu ficava muito tempo procurando, querendo entender por que eu estava com depressão, o que era depressão, o que eu podia fazer para sair da depressão. E se alguém tivesse, eu não lembro de ter visto em vídeo nenhum, não li a psicóloga que eu frequentei, pode ter falado, mas também não lembro. Mas se tem uma coisa que influencia tudo, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Se tem uma coisa que influencia tudo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que você deseja, o que você não deseja, as suas ações, tudo. Se eu tivesse escutado que o que mais influencia em nós é o meio em que nos rodeamos as pessoas, o local onde você está frequentando. Quais as pessoas que você está conversando? Com quem você conversa? Essas pessoas que você conversa, elas são pessoas negativas ou são pessoas que te elevam? São pessoas que te fazem se conscientizar? São pessoas que te fazem despertar para ter eu digo sempre assim, essa pessoa, quando eu saí dessa conversa que eu tive com essa pessoa, agregou na minha vida? Não é ser egoísta, gente, não é querer ser egoísta, não é. É porque realmente nós somos influenciados pelas conversas, pelo meio que a gente vive, por tudo. Entende? Então, tome cuidado, né? A primeira coisa que eu diria é tome cuidado com o meio onde você está cercado, né? O ambiente que você está frequentando, as pessoas que você está conversando, né? E outra coisa que eu queria dizer é agarrar, que você, nesse momento que pode estar passando difícil, pode estar sendo difícil para você, é você olhar com gratidão para esse momento e entender que tudo é um processo e que nada é permanente, nada é definitivo, que isso vai passar. E que Deus conhece até os sonhos do seu coração, que muitas vezes, quando chegar lá na frente, que você conseguir realizar, você vai pensar, nossa, mas eu queria isso. Eu tinha até esquecido que eu sonhava com isso, que eu pensava nisso, que eu desejava isso, mas Deus não esquece. Deus não esquece.
Deus lembra de sonhos que você nem imagina. E mais, Deus, quando realiza de um jeito que quando você adquire ou realiza, é melhor do que quando você sonhou. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Você acredita que quando Deus realiza melhor do que quando você sonhou? Sabe aquela expressão que a gente fala, nossa, melhor do que eu esperava? É justamente isso que acontece. Só que para isso você tem que despertar e querer, na verdade não é nem despertar, é querer despertar. Porque eu penso que o que me ajudou foi a busca de querer entender todo o processo. E essa busca de querer entender todo o processo foi que eu cheguei ao estado e à pessoa que eu sou hoje. Não que eu seja uma pessoa iluminada, que eu seja uma pessoa que já entendo de tudo, agora eu já posso... Não é nada disso, não é nada disso. Não sei se eu estou me fazendo entender, não é nada disso. É o despertar que você tem diante da realidade, diante da vida e diante das coisas que te acontecem. Tá bem? Esse é mais um vídeo, um vídeo de querer ajudar alguém, né? Sempre quando eu vou gravar esses vídeos, motivacional, não, esses vídeos assim, é porque eu penso na minha época, quando eu pesquisava sobre, quando eu estava lá na depressão, que eu pesquisava e queria entender, era difícil achar, tinha pouca coisa que falava sobre, eu acho que existe ainda um estigma sobre a depressão, sobre esse estado, né, que a gente passa. Então eu queria entender como que as coisas funcionavam. E quando eu achava um vídeo interessante, eu prendia, sabe? Eu queria ver todos os vídeos daquela pessoa. Se eu despertar isso em alguém, para mim, eu já ganhei o dia, tá bem? Porque o intuito realmente é esse, é ajudar alguém a despertar, ajudar alguém. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já valeu. A despertar, a ter um novo olhar diante da realidade, diante da vida. Tá bem? Espero que tenham ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, escreve aqui nos comentários, diz qual foi o ponto aqui do vídeo que você mais se identificou, porque tem ponto, né, no vídeo que a gente se identifica mais. Conta a sua história, eu vou querer saber, ajuda a gente, curte, e se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha também, ajuda a gente, porque isso me incentiva a gravar mais, né? Muitas vezes a gente que está começando, a gente fica, o que eu gravo, não sei o que, mas então é isso. Ajuda a gente, incentiva a gente a gravar mais e ajudar mais pessoas, tá bem? O intuito é somente esse e espero que tenha ajudado, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.